Bom dia, pessoal. Segunda-feira, iniciando mais uma semana aqui. Nós estamos começando a nossa semana com café com propósito. Olá, Rafaela, tudo bem? Ao som de Daniel, para ser feliz. Bom dia. Olá, Mariana, bom dia. Mariana já tá desde as 5, né, Mariana? Bom dia. Esperar o Matheus. Começando então nosso dia de hoje, nossa semana. Miquel tá aí. Ana Paula. Bom dia. Gente, café com propósito começando aqui. Mais uma segunda-feira. Queremos começar o café com propósito com bastante energia. E o convidado que nós temos hoje é o Matheus, lá da Odontologia Soriano. O Matheus já está chegando aqui na. Vamos aguardar o Matheus para a gente conversar. Café com propósito é esse espaço para a gente conversar sobre propósito. Ô, Matheus. Bom dia, Júlio. Rapaz, que alegria te receber aqui. Obrigado. Fiquei muito feliz mesmo com o Eu convite. estou feliz. Sempre é uma alegria poder trazer pessoas aqui no Café com Propósito. Pessoal, por favor, vê pra gente aí, dá uma verificada se o nosso áudio tá legal, se não tá dando eco, se tá chegando bem para vocês, dá um joinha aí pra gente. A minha internet aqui, de uns dias para cá, tem ficado meio ruim também. Então, Tô com um pouco de medo de tá ok, travar. pessoal? Se puder falar pra gente se tá ok. A Miquel tá dizendo que tá ok. Pessoal, Café com Propósito é um espaço em que eu estou dedicando aqui no Instagram a trazer pessoas, a trazer jovens, profissionais, jovens que estão empreendendo, jovens que estão muitas vezes se destacando na sua área de atuação, jovens que estão inspirando, jovens que estão empreendendo o teu sonho, a tua missão, o teu propósito. Mateus, esse espaço, ele é um espaço para valorizar a nossa comunidade, valorizar as pessoas que aqui moram, que aqui vivem e que aqui estão também construindo uma jornada. Sabe, esse espaço ele tem o objetivo de inspirar as pessoas, de criar um movimento e de amadurecer propósito. Eu tenho me atentado muito a Viktor Frankl, ele diz que essa é a tarefa do ser humano, encontrar o seu propósito, a sua missão, né? A tua vocação. Muita gente vive a vida inteira e não encontra, né? E eu te conheço já há algum tempo, que a gente tem compartilhado um pouco, né? A gente sempre, quando a gente se reúne para conversar, para tomar um café, agora a gente não está podendo muito, né? Do isolamento. Mas Pois a é, gente tem a oportunidade de sentar sempre, verdade. sempre é uma conversa muito boa. Por quê? Porque eu vejo em você um jovem com a mentalidade aberta, um jovem que se propôs a estudar, se propôs a fazer o teu trabalho de uma maneira nova, inovadora, enfim, maneira nova, principalmente usando as mídias sociais. Aí eu vejo muito o movimento que você está fazendo dentro do seu trabalho, né? Então eu escolhi você para bater esse papo com a gente,
pessoal está participando aí já da live, está entrando. Obrigado. Pessoal, compartilha aí já, convida outras pessoas para participar com a gente dessa live, né? Então, assim, a gente quer É, conhecer um pouquinho dessa história do Mateus. Quem é o Mateus? Se você puder falar um pouco da tua história, como você chegou, né, a este lugar que você se encontra hoje. Por trás de toda pessoa tem uma história, e a gente se conecta com as histórias que as pessoas têm, e isso é muito forte, né? Então, assim, quem é o Mateus? com certeza. Fala um pouquinho do Mateus Pessoa, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Júlio. Bom, não vou me estender muito, mas, bom, eu tive uma certa dificuldade em encontrar o que eu queria fazer para minha vida. Eu acredito que quando eu tinha 17 anos, que foi a época em que eu precisei decidir isso, eu acho que a minha mentalidade era de uma pessoa de 12. Então, isso acabou se tornando mais difícil ainda, mais complicado ainda. Eu demorei muito para virar gente, Vai, viu, Júlio? Demorei muito para virar gente. Fui virar gente, fui virar homem há pouco tempo atrás, né? Depois de formado, sim, posso dizer. E nessa época eu tive muita dificuldade de escolher o que eu queria fazer para minha vida, né? E eu acredito que esse é um desafio muito grande para grande parte da população que precisa tomar essa decisão. Você, com 17 anos, tomar uma decisão, né, do que você vai querer ser, o que você vai querer executar, qual é o legado que você quer deixar, qual é a profissão que você quer exercer com 17 anos, isso é muito complicado. E como eu disse, eu com 17 eu acho que eu tinha mentalidade de 12. Então depois de muito pesquisar, tal, não sei o quê, e ver o que eu realmente queria para minha vida, eu vi que eu queria a área da saúde. Eu queria a área da saúde. Porque eu sempre fui uma pessoa muito executora. Eu gostava de fazer as coisas com as minhas mãos. Então, e nessa época, aquele negócio, né, assistindo filme e tal, série, eu criei na minha cabeça que para eu me sentir realizado, deveria me tornar um cirurgião. Eu queria fazer cirurgias, mas como eu me conhecia, né, graças a Deus, eu me conhecia, eu sabia que eu não ia dar conta de entrar para a medicina. Então, procurando saber um pouco mais sobre a profissão de dentista, eu tenho alguns primos dentistas que desde aquela época eu admiro até hoje, né? O Alexandre, o Alex, o Pingo, minha tia Imara, né? Eles são profissionais referência para mim, eram na época também. E aí comecei a saber mais a respeito da odontologia. O pai deles frequentava muito aqui em casa, vivia contando história a respeito deles para minha avó, para mim, e eu ficava, nossa, olha só que legal, tal. Aquele negócio, ele é um paizão do caramba, né? Ele admira muito os filhos dele, então ele conseguia passar isso nas histórias dele, essa admiração, e eu comecei a admirar mais ainda. Falei, cara, acho que esse negócio de ser dentista é legal, né? Aí eu comecei a ver que o dentista também executava cirurgias, grandes cirurgias, que a odontologia é uma área muito mais abrangente, né? Não é só dente, a face toda, é o corpo todo, é a saúde em geral como um todo, né? E aí eu falei assim, cara, acho que eu vou nesse negócio. E outra, vai ser mais fácil do que entrar em medicina, então eu vou torar o pau. Nem tentei entrar na medicina, né? Eu já fui direto para a odontologia, eu acreditei que ali eu ia me realizar. Porém, não, eu percebi que era fácil entrar, mas eu não me toquei que ia ser difícil sair. Rapaz do céu, penei na faculdade, penei muito. Essa época eu tive vários problemas emocionais, problemas com drogas, né? Quem me conhece mais de perto sabe disso. E aí eu, misturado com a faculdade ali, eu tive muita dificuldade em me encontrar novamente. Mas, nesse meio tempo, a Bia Ruiz, você Sim, conhece a a Bia, Bia, Júlio? sim.
A Bia me inscreveu no Olha acampamento que interessante, juvenil. sabia, Ruiz? Me Legal. inscreveu no acampamento juvenil. Vocês eram amigos? E aí Vocês eram nisso, próximos cara, amigos? a gente era bastante amigo, né? A gente corria o trecho Venceslau Ah, Prudente legal. sempre junto, assim. E, e aí ela me inscreveu no acampamento juvenil. Eu não queria ir, eu fui meio de gaiato, mas isso abriu uma portinha para Deus, né, no meu Que coração. ano, E que lá ano eu que conheci a foi? Michele. Isso foi em 2013, não, 2012, 2012, você estava na 2012. faculdade, estava tentando sair da faculdade. 2012 eu Você tava estava legal, perdidão. você estava na faculdade, com- Tava na faculdade, tava no segundo ano da tava com muitos faculdade, problemas segundo ano. pessoais e isso estava interferindo, né, no teu projeto faculdade. Com, E aí vem um com convite de certeza. uma pessoa, né, a Bia te convidou para uma experiência de um Isso. acampamento religioso da igreja e tal, e você foi. Sim. Né? E eu fui. Já fazia tempo que ela tava me enchendo o saco para eu fazer. Aí eu falei assim, cara, ou eu vou, ou ela não vai parar de me encher o saco. Aí eu fui. Eu fui sem querer e aquele negócio, né? No primeiro dia você tá, não quero. No segundo dia você tá, nossa, aí, o negócio é bom. No terceiro dia você já não quer mais ir embora, né? Você tá achando ruim que no outro dia vai acabar. E aí eu fui e isso abriu uma portinha, né, para Deus no meu coração, na minha vida, assim. Mesmo não saindo de lá já com a minha vida transformada, eu acredito que eu saí com mais presença de Deus na minha vida. E além disso, lá eu conheci a Michele. A gente caiu na mesma tribo. E do dia do acampamento até um ano após o acampamento, eu mantive contato com ela e foi quando a gente começou a namorar. E quando a gente começou a namorar foi quando Deus entrou assim, explosão na minha vida, né? Ela foi um anjo realmente para mim, assim, me ajudou muito a mudar tudo que eu não queria para minha vida. Uma companheira extremamente parceira demais, assim. Então, tudo que eu conquistei até hoje, a culpa é dela. A culpa é dela. Que legal, rapaz. Olha que interessante. E foi isso. E aí a gente continua amadurecendo esse companheirismo. E, e de lá para cá a gente vem só procurando melhorar, graças a Deus. Então, você pergunta quem é o Matheus. Eu acho que o Matheus é um cara muito abençoado por Deus, assim. Acho que mesmo eu não querendo Deus na minha vida, na época que eu não queria, ele estava lá, porque o negócio era doido, viu, Júlio? Legal. Interessante, gente. Olha a história do É. Mateus. Ele tá partilhando uma riqueza, tendo a coragem, disponibilidade de estar aqui falando de uma fase, né, de uma parte da vida dele, né, já na juventude, ali naquela fase que a gente sabe que é desafiadora, né? E aí ele compartilhou com a gente que ele estava na faculdade em 2012 e ali ele já teve um problema, né, na vida pessoal, mas através de um convite, são pessoas que atravessam o nosso caminho, né, Mateus? São pessoas que atravessam a nossa jornada como pessoas humanas e aí Sim, faz um convite para a sim. gente aceita, talvez nem entendendo muito ou não querendo, Sim. resistindo talvez, e aí nesse Aham. encontro você encontra tudo, né? Eu sempre digo que o meu encontro também, né, com Deus, Mateus, nesse encontro que eu tive com ele me deu tudo. É claro que esse tudo não é revelado, né? Não é mostrado assim, olha, é isso Sim. que eu vou fazer com a tua Sim. vida, isso que vai acontecer nos Uhum. próximos meses e anos da tua vida. Isso não acontece. Eu sempre digo que é como se Deus despertasse a gente para caminhar novos caminhos.
E à medida que nós vamos caminhando esse novo sim, caminho, isso vai se revelando a cada passo, isso vai se desenhando, né? É como se a gente sim, aí é a nossa parte, né? De fazer a nossa parte no processo, né? Deus sempre está pronto ali sim. para nos ajudar, enfim, né? E aqui a gente respeita todas as pessoas que estão assistindo a Sim, live, que tenha fé, que não tenha, que creio, que não acredita, né? A gente está falando aqui de um quadro, de um fato né? específico da tua vida. E é interessante porque nesse encontro de final de Sim, semana aí, né? Num retiro, num acampamento de espiritualidade, enfim, Deus não só queria mudar, transformar a vida do Mateus, mas deu um presente, né? Foi a Michele, olha só, esse encontro. né? E o que aconteceu com esse encontro entre você e Michele? Para quem não conhece muito Mateus, o que aconteceu depois? Vocês se tornaram amigos, depois vocês começaram a namorar? Conta pra gente aí. Não, já rolava, desde o acampamento já rolava um climinha já. Que Já. legal. Aí, Aí, mas cada um tava vivendo uma fase da sua vida, né? Ela morava lá no Paraná, em Campo Mourão, fazia faculdade lá, essa época, então aí a gente continuou se próximo assim, mas na época não virou nada não. Ela me iludiu. E aí, depois de um ano só que a gente começou a namorar. ô, Matheus, e depois desse encontro aí, quanto tempo foi para você que você assim caiu a ficha para você e você quis de repente ajustar a tua rota, melhorar como pessoa, ou se engajar de fato no projeto ali, faculdade, entender e que uma hora que caiu a ficha, você falou assim, pô, eu preciso melhorar como pessoa, eu Uhum, preciso abandonar as drogas, eu sim. preciso assumir de fato a minha faculdade, terminar ela. Foi logo após esse encontro, foi rápido, ainda demorou, teve recaídas. Não, Hã? ainda demorou. Ainda demorou, tive recaídas, que assim, os meus primeiros 2 anos de faculdade, eles foram meio que perdidos, assim, por assim dizer. Eu patinava e não saía do lugar, sabe? Então, eu ia acumulando matérias, foi virando aquela bola de neve, realmente. Então, eu acabei perdendo realmente 2 anos da faculdade. A faculdade que era para eu ter me formado em 4 anos, eu me formei em 6 anos, por conta disso. Eu não ia para a aula, eu não ia para as provas. Eu costumo dizer que eu ia para a aula quando eu estava enjoado de ficar em casa, porque era desse jeito assim mesmo. Então, depois eu comecei. E outra coisa também. Quando você entra na faculdade, você entra achando que a faculdade é uma coisa, né? Você entra achando que a profissão que você está procurando ali é uma coisa e você logo já vai começar a exercer e tal, não sei o quê. Como eu falei para você, eu sempre gostei de pôr a mão na massa. E o começo da faculdade é só enrolação. Então, demorou bastante para chegar na parte prática. E quando chegou na parte prática, aí o negócio andou mesmo. Aí o negócio andou, aí eu me destaquei, aí eu me aproximei até de professores. Os professores me procuravam para fazer parte de projeto deles, entendeu? Então aí foi que o negócio começou a andar. Nessa fase, pior fase sua aí, a fase que você estava mais no fundo do poço, você você pensou assim, desistir, você sofreu preconceito, como foi a Vixe, tua família em sim. relação a isso? Como foi assim? Em algum momento você falou assim, não, isso aqui Ah, não, não. enfim, você nada da vida, o que passou pela tua cabeça? Aham. Os meus pais são divorciados, né? Nessa época eu morava em Prudente, minha mãe morava aqui, mas eu morava aqui, aqui era a minha casa. Então houve um momento que minha mãe pegou e meio que me tocou para casa do meu pai, tipo, ó, Tó, se vira um pouco aí com esse moleque. E aí meu pai me ajudou muito, assim, nessa fase, nessa primeira fase. Só que eu ainda não estava preparado. Foi meio que como que eu posso dizer? Meio que um guincho ali, ele meio que me tirou da lama num primeiro momento,
mas não foi o suficiente. O que eu precisava não era isso, o que eu precisava era de Deus. Então, me ajudou muito, mas não foi o suficiente. Mas eles sempre me apoiaram, tipo assim, eu queria desistir, mas eu não acho que eu queria desistir não porque, não é isso que eu quero para minha vida. Eu queria desistir porque simplesmente eu não estava dando conta, porque eu era fraco. Em vez de eu, tipo, não tô dando conta e procurar ajuda, né, do que fazer para dar conta, eu pensava em desistir, era mais fácil, né, começar uma outra faculdade. Então, mas eles falavam que não, eles falavam, não é por aí, você escolheu, é o que você queria para sua vida, você escolheu, ninguém me forçou a nada. Falou, vai lá, faz odontologia. Não, foi eu que escolhi. Então eles viram que faltava maturidade em mim e tentaram me ajudar nesse sentido, assim, tipo, não é isso que você precisa. Você precisa de persistir um pouco mais. Vai lá, a gente acredita em você. Foi isso que eu senti, pelo Você menos. está me dizendo então que eu estou percebendo a tua história que além desse ponto, desse fato que foi esse encontro na igreja lá, o acampamento, foi toda uma rede de apoio de pessoas que estiveram do teu lado nos momentos difíceis ali, né? Ah, com Mãe, certeza, pai, com certeza. e Sempre. te segurando, Não. né? Isso daí eu costumo falar que eu sou obrigado a dar certo na vida, Júlio, porque ajuda de pessoas nunca faltou. Graças a Deus. Meu avô, minha avó montaram a clínica para mim, né? Me deram ali a varinha de pescar. Falou, Toff, Olha vai. só. Você só não dá certo se você não quiser, entendeu? Então, isso é uma coisa que me impressionou muito no começo, sim, em pensar, nem fazer um plano B. Tinha que dar certo. Ótimo, fantástico. E aí, que momento que virou a chave, assim, que foi? Qual foi o ponto, assim, para você que você falou lá que aí você de fato começou a melhorar e assumiu outra postura frente à vida, à faculdade. Que momento que isso aconteceu? E aí você já estava namorando com a Michele? Como que foi essa história? Foi um momento em que eu vi que eu não podia mais viver dependente de ninguém. Eu precisava conquistar por mérito mesmo, assim, sabe? Eu precisava ter controle da minha vida, tomar as rédeas da minha vida e eu acredito que todo mundo que passou por problema com drogas cai nessa armadilha, né, de achar que droga é liberdade. Então, talvez seja isso que eu buscava nas drogas, né? Eu achava que, sei lá, por uma rebeldia, as drogas iam me trazer liberdade e muito pelo contrário, se tornou uma prisão para mim, né? Então, foi a hora que eu falei assim, não, eu preciso ter liberdade tanto de mim comigo mesmo, quanto de mim com as pessoas. E aí foi o momento que eu assumi tomar as rédeas, que eu resolvi tomar as rédeas e Você mandar tomou uma bala. decisão E e aí tomei começou. uma decisão, e foi uma coisa assim mesmo. Eu, lógico, fui tocado pelo Espírito Santo, tal, eu lembro até hoje do dia, eu estava assistindo o testemunho do Tony Addison, e você é doido, comecei a chorar igual bebê no colo, que tira do colo da mãe, e não sabia o que era aquilo, na hora me veio na cabeça para eu parar o que eu estava fazendo, parei, ali foi o momento que eu Olha parei. só, aí tomou a decisão e realmente começou a trilhar um outro caminho. E aí, o que aconteceu com a tua vida? Sim. As pessoas não me reconheciam mais, assim, as pessoas não me reconheciam mais. Eu me afastei totalmente, cortei relacionamento totalmente com todas as pessoas que estavam no mesmo meio, que eu não queria estar mais, o que foi bem complicado, porque até hoje, quando eu encontro, eu escuto, né, fica querendo falar alguma coisa, né, tipo, sei que, e tive que cortar esses relacionamentos, né, consequentemente parar de ir aos mesmos lugares que eu ia, e frequentar igreja. Não saía da igreja, Júlio. Era rato de igreja. Então, tava no Tudo que momento você de bênção, imaginar. de purificação.
Exatamente, é Isso. desintoxicação. Faz parte? E era grupo de oração, enxeivos, missa. Às vezes eu ia na missa 2 vezes por semana. O Caio Maia me ajudou muito essa época também. Eu lembro que a gente ia na missa juntos. Às vezes a gente saía à noite, assim, para bater papo ali em casa e tal. Me ajudou muito essa época também, o Caio. Então, é aquilo que eu falo. Gente para me ajudar nunca faltou, cara. Legal. Graças a Deus. Eu quero trazer uma citação aqui para a gente progredir aqui na conversa. Está sendo, para mim, transformador, cara, esse relato seu. E eu acredito para muitas pessoas que estão participando aí da live, que a gente olha as pessoas e a gente não sabe que as pessoas passaram, as dificuldades que elas tiveram que enfrentar, os desafios que elas precisaram superar para poder construir aquilo que estão construindo no presente, no agora, né? Eu quero trazer um retrato do Viktor Frankl, um Uhum, livro, pessoal que está assistindo a live, esse livro fininho aqui, que para mim tem sido transformador, uhum, porque é um livro onde ele relata a experiência dele como médico dentro de um campo de concentração, separado da família, perdeu mãe, perdeu pai, perdeu esposa, enfim. Ele vai dizer assim, Mateus, e tem tudo a ver com aquilo que você está falando, né? Vai dizer assim, ó, toda tentativa de restabelecer interiormente as pessoas. Aí ele fala, no campo de concentração, já que ele estava ali, imerso naquela experiência, mas eu quero aqui então estender. Toda uhum, tentativa de restabelecer interiormente as pessoas no sofrimento, na dor, né, na tribulação, nos problemas, ele vai dizer assim, ó, pressupõe que consigamos orientá-las para um alvo no futuro. Ele parte da máxima, isso é a experiência dele, que as pessoas que tinham alvo no futuro, ou seja, elas estavam imersas no sofrimento, mas elas tinham uma orientação lá no futuro, de que elas poderiam sair dessa uhum. situação, de que algo poderia acontecer, aquela esperança, enfim. E eu vejo um pouco isso na tua história. Você estava ali imerso numa situação, mas de alguma maneira você começou a gerar dentro de você uma expectativa de um futuro, né? De olhar para esse futuro e saber, estou passando Sim. por isso, mas eu vou conseguir, eu vou superar, né? Eu tenho uma faculdade, eu tenho família, eu tenho pessoas que estão me apoiando, né? E aí você começa a desenhar no futuro. O que eu estou querendo dizer aqui, gente, que está participando dessa live? Não é só o nosso passado que determina o nosso presente. Vitor Frank quis dizer isso para a gente. Não é só o passado que determina o presente, mas o futuro também pode determinar o presente. Olha que coisa, Matheus. O futuro, a perspectiva de futuro, Com o plano certeza. de futuro, a ideia de futuro pode modelar o meu presente, né? E aí então você Sim. foi, fala agora um pouquinho desse futuro que veio, que aconteceu. Quando você terminou a faculdade? Quando você terminou a Uhum. faculdade? Qual foi a tua decisão? Qual foi a tua ação? Júlio, quando eu terminei a faculdade, eu me sentia totalmente preparado para o mercado de trabalho, assim. Eu perdi muito tempo lá no começo, mas quando eu entrei onde eu queria ali, aí eu botei o negócio para arrebentar Rapidinho. mesmo. Você terminou? Que idade você tinha? Fazia, Que idade você não tinha quando você entendi. terminou? Foi em 2015, tinha 23, 24, por aí. E aí eu saí me sentindo muito preparado, assim mesmo, porque a Unoeste permite isso, né? É uma faculdade muito boa mesmo. Então, eu fazia de tudo, eu já fazia de tudo quando eu saí da faculdade. E antes de sair, eu já comecei a procurar emprego. Eu queria trabalhar para alguém nessa época. Eu achava que esse era o melhor caminho Olha para aí quem está na começar. live, que quer começar aí, ó. Aí, alguém, vamos lá. Eu achava que eu achava que esse era o melhor caminho, pelo menos para começar, entendeu? E aí comecei a procurar, procurar, procurar e não achava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mal sabia eu que não era para ser assim, né?
E aí, o que que eu achei? A doutora Fernanda Pezente, ela tem um consultório ali na frente da padaria Superpão, e ela e a Larissa, elas trabalhavam na época num outro serviço do setor público. Então, o consultório tinha horários livres. E aí, isso é uma modalidade, né, que se chama arrendamento de consultório. Ou seja, eu entrei ali dividindo as despesas e tendo a possibilidade de ter um consultório montadinho para mim. E aí, o que eu fiz? Eu fui em todos, calma aí que eu vou chegar numa parte muito interessante. Eu fui em todos menos um dentista da cidade. Fui em todos os dentistas conversar, tal, não sei o que, ó, se precisar de mim, não sei o que, me disponibilizando a atender lá também, né? Mas se você não tiver disponibilidade aqui, você pode, o que você não faz, você pode mandar lá para mim, que eu faço só isso e te retorno o paciente. Eu não vou roubar o paciente de você de forma nenhuma. E, e aí eu fui fazendo isso e isso foi começando a melhorar a situação. Foi assim que eu comecei. E olha só, e esses dias eu conheci essa uma dentista que eu não fui, a doutora Meire. Não sei se você Isso. conhece ela. Eu fui lá. Eu fui lá, não, desculpa, ela foi lá na clínica, né, conversar. E aí, conversando com ela, ela falou assim: rapaz, mas se você tivesse ido lá no consultório, essa época eu estava procurando alguém para fazer implante para mim. Então, olha só, se eu tivesse ido lá, eu tinha arrumado um emprego. Graças a Deus que eu não fui. Graças a Deus Verdade. que eu não fui. Verdade. Porque se eu tivesse ido, eu tinha arrumado um emprego, muito provavelmente eu não tinha alcançado tudo que eu alcancei Isso hoje. mesmo. Então, nesse começo, eu lembro que... Porque assim, você sai sabendo ser dentista, né? Da mesma forma que você, como psicólogo, você sai da faculdade sabendo ser psicólogo. Mas você não sabe como conseguir os primeiros clientes, você não sabe como fazer a gestão do seu Exatamente. consultório, enfim, você não sabe praticamente nada. Isso daí é coisa que você vai na tentativa e erro, ou hoje em dia, que a informação está aí, só não pega quem não quer, você vai Eu procurar alguém para te vou, ajudar. eu vou pedir para E você foi só o dar uma caso. pausa agora, porque esse ponto eu quero destacar aqui para quem está nos assistindo. Inclusive, Matheus, foi esse ponto que acabou nos aproximando, né? Quando a gente Uhum. começou a compartilhar a ideia de que, além de ser dentista, além de ser psicólogo, a gente precisava aprender a empreender, lembra? A gente se aproximou justamente quando a gente Sim. começou a compartilhar da mesma ideia, né? Gente, o que a gente pode ver na Uhum. história de Mateus? Primeiro, o que eu consigo perceber, Mateus? Que o problema que você passou na faculdade, na fase da faculdade, os 6 anos da faculdade, esse problema preparou um homem que não necessariamente outros que estavam na faculdade com você, você teve uma preparação que não necessariamente outros tiveram. Você amadureceu como pessoa. Porque o problema, gente, o sofrimento nos amadurece. Sim. O sofrimento que a gente passa na vida nos Uhum. amadurece. Inclusive, Vitor Franco vai dizer também que nós precisamos encontrar sentido no sofrimento. Ou seja, quando você terminou a faculdade, você não era Uhum. mais aquele. Você falou que era aquele menino, lembra? Quando você entrou na Um faculdade, aquele moleque. menino, né? Aquela criança. Ou seja, o problema, Uhum. você, durante todo o Uhum. percurso da faculdade, o problema foi te preparando também. Quando você chegou lá no final da faculdade, você foi para o mercado Sim. de trabalho com outra cabeça. E que é muito interessante destacar que você foi, Sim. né, em todos os profissionais da cidade, bateu né, na porta. Quantas pessoas não fazem isso? Acho que o emprego vai Sim. chegar, vai bater na Uhum. porta dele, né? Então você foi. Eu digo, Matheus, que a gente não Sim. tem que parar de ficar esperando a oportunidade. A gente tem que parar de ficar esperando a oportunidade. A gente precisa começar a criar a oportunidade. E criar oportunidade é Sim. ter a capacidade, a coragem de aceitar os nãos, né? De bater na porta. Sim. Vixe, teve gente que nem queria me... Teve gente que nem me Exatamente, é recebeu. exatamente isso. E aí então você foi, e é exatamente isso, gente. A faculdade, ela não ensina a gente a empreender. A faculdade não ensina a gente como gerir o nosso negócio, como gerir um consultório, como fazer marketing, como fazer relacionamento, né? A gente sabe fazer bem a parte técnica lá, né? Uhum. Enfim, você
isso aí a faculdade te dá. Agora, e aí é o ponto que eu gostaria que você destacasse, Matheus. O que aconteceu com o Matheus quando ele chegou no mercado de trabalho, que ele começou e que ele percebeu que, pô, eu recebi a parte, né, conceitual, conteúdo, técnico, mas e agora? Eu tenho que gerir um consultório, tenho que gerir a minha carreira. Como que eu vou fazer? Qual foi o ponto que também foi a chave para você nesse processo aí? Fala pra gente. Para mim, o ponto foi, como eu disse, achar pessoas para me ajudar. Nessa época, a Miki estava vindo embora para Venceslau, ela tinha transferido a faculdade dela, e era aquele negócio, todo dia, eu sempre falava para ela, ó, isso, está acontecendo isso, aconteceu aquilo, tal, não sei o quê. E aí todo dia quando eu chegava, quando a gente ia se ver, a gente não morava junto, certo? Quando a gente ia se ver, ela perguntava: ah, você fez não sei o quê? Você fez não sei o quê? Ela sabia as coisas que era para eu ter feito, né? Dessa parte mais de gestão da clínica, né? E eu, não fiz, não fiz. E ela estava trabalhando na prefeitura, conseguindo um estágio na prefeitura. E aí, nesse momento de tanto ela ficar perguntando, eu falei assim: por que você não faz? Vamos fazer o seguinte, quanto que você está recebendo lá na prefeitura? Ah, estou recebendo X. Então você vai começar a trabalhar comigo, você vai ser minha sócia. Porque para pagar isso daí, já estou tendo esse dinheiro. Ela falou, então tá bom. E aí ela começou a me ajudar. Quando ela começou a me ajudar, a gente começou a fazer um treinamento online para dentistas, que era um treinamento que Vocês trazia toda estavam essa área namorando, de né? Vocês estavam gestão, de namorando. marketing. A gente estava Isso. namorando. Tava namorando e ele chamou Aí ela para trabalhar com ele. Foi isso, então. Ah, legal. Vai lá. foi isso, foi isso. Aí, aí custava na época acho que uns 2, 3 mil reais o treinamento. Eu não tinha esse dinheiro. Eu peguei o cartão de crédito emprestado do meu pai, que nem conta no banco, eu acho que eu não tinha. Peguei o cartão de crédito emprestado do meu pai e comecei e passei no cartão de crédito e todo mês eu pagava para ele a parcela. E isso foi trazendo resultados. Como isso foi trazendo resultados, a gente começou a fazer outros cursos. E isso foi trazendo cada vez mais resultados. Até chegar um momento em que eu peguei, faltava umas 3, 4 parcelas para pagar para meu pai, eu peguei e paguei tudo de uma vez. Então, assim, a situação foi melhorando muito, assim, foi uma curva muito ascendente, assim. Então, nisso foram quebrando muitas crenças também, né? Veio os livros também, que ajudando muito, né? Você vê que você está se sabotando, você vê que crenças com relação a dinheiro, né? Que foi para mim a verdadeira virada de chave, né? Como você pergunta para mim, qual foi a virada de chave? Para mim, a verdadeira virada de chave foi quando eu comecei a quebrar crenças com relação a dinheiro, porque eu enxergava dinheiro como problema, né? Na minha família, eu via que muitos problemas da minha família tinham sido causados por dinheiro. Mas isso era a minha visão, não era o dinheiro realmente, né? Lógico que o dinheiro era parte do problema, mas eu criei na minha cabeça que muito dinheiro trazia problema. Então eu meio que sabotava. Quando a coisa começava a melhorar, eu sabotava. Por quê? Porque eu não queria o dinheiro, eu não queria problema. Então, eu comecei a quebrar essas crenças e essa foi a virada de chave verdadeira, assim mesmo. Foi quando as coisas começaram a Até decolar. porque eu vejo, Matheus, atendendo pessoas profissionais como terapeuta, que o problema dinheiro ele aparece no consultório, né? É um problema, gera problemas psicológicos, dor, conflitos familiares, né? Sim, Então você percebeu um problema e você foi tratar esse problema. E isso que é importante, gente, quem está assistindo a live. A gente sim, identificar as dificuldades que a gente tem com determinadas áreas ou situações da nossa vida e estudar sobre isso. Foi o que você fez. Eu percebo que alguns sim, profissionais, Matheus, eles primeiros têm mesmo essa dificuldade em relação ao dinheiro. Tem dificuldade de cobrar, de precificar, né? sim, sim, Tem sim, problemas de como precificar, o valor, valorizar, botar valor,
né, naquilo que está fazendo, tem dificuldade de administrar Tem isso, medo, gerenciar isso, né? medo. Enfim, muito legal, muito interessante. E aí, gente, a gente vê um ponto na história do Mateus, que é uma mulher, que é a Michele, né? Michele, e aí eu estou fazendo uma mentoria com o Thiago Negro já hoje, 27 dias, acordando às 5 da manhã. Para mim está sendo uma experiência legal. E tem uma das mentorias que ele deu, que ele vai dizer assim, Mateus, eu até fui buscar aqui, que eu lembrei. Basta uma pessoa certa para que você chegue onde jamais chegaria sozinho. Olha isso, gente. Basta Sim, uma pessoa certa para que você chegue onde jamais chegaria sozinho. Essa pessoa entrou no teu caminho, que é a tua esposa, e primeiro vocês se encontraram num acampamento, se conheceram, começaram uma amizade, depois aí ela veio trabalhar com você, então ela se tornou a tua amiga, tua namorada, tua parceira, né? Vamos dizer assim, tua sócia de trabalho, já que vocês começaram a compartilhar, enfim. E aí tudo isso foi uhum, acontecendo. E hoje, qual é o fruto, então, os frutos desse encontro? Você está vivendo uma fase gostosa aí, compartilha com o pessoal também o fruto, né? uhum, Enfim, desse relacionamento. E olha, gente, como é importante a gente encontrar uma pessoa em nosso caminho. Como é importante a gente ter o apoio, sim, né? Isso é bíblico, inclusive, né? E uma pessoa só, não precisa de muitos, não. Uma pessoa só é suficiente para que uhum. ela possa acreditar na gente, ela possa segurar a nossa mão e falar, vamos junto, eu te apoio. E aí, de repente, a gente está construindo uma vida e aí, de repente, vem frutos desse encontro. E o que aconteceu aí, nesse Sim. relacionamento? Fala pra gente. Júlio, o primeiro fruto, nosso primeiro filho, foi a odontologia Soriano, né? Primeiro filhão que a gente construiu juntos, né? Quando a gente começou era só eu, a Miki e a Marili, Exatamente. nós três. Hoje nós somos já em 8 pessoas, né? Trabalhando todos pelo 8 mesmo pessoas? propósito. E aí agora Olha só, somos em gente. 8 trabalhando lá. Que lindo, parabéns. Fantástico. E fora o que é terceirizado, né? Mas são 8 pessoas lá dentro. E agora veio a catarrentinha, né? Como que é o nome dela? Agora veio a Mariana? Mariana. A Mariana. Mariana Tá com quantos meses? tá para fazer, tá para fazer 5 meses. 5, tá com 4 meses e meio. Olha Quatro que meses e história, meio. gente. História surpreendente, né? Uma fase dolorosa, difícil, e que todos, de repente, pudessem olhar e falar: esse menino não tem jeito, esse menino não tem futuro, esse menino não vai ser nada na vida. De repente, vira a chave, um encontro com Deus, com a sua fé, com a tua espiritualidade, além do apoio familiar, além de uma pessoa, de uma mulher que entrou no seu caminho também, né, que está aí na live também, pessoa que eu conheço, estudiosa, né, focada. E aí você, hoje, a gente olha para essa história no momento atual, ela cresce porque o Matheus, ele além de ser dentista, ele começou a empreender em consultório e hoje tem um time. Olha que interessante, um time que está trabalhando, mas um grupo de pessoas que você passou a ajudar. Como você vê? Qual é a missão? Vou já entrar agora nessa parte. Qual é a missão hoje da odontologia Soriano? Qual é a missão do Matheus naquilo que ele faz? A gente está falando tanto de propósito nos dias de hoje, né, Matheus? Inclusive, esse espaço aqui é para falar Uhum, sobre propósito. Eu tenho, eu tenho sim. atendido, Matheus, você sabe disso, a gente compartilha muitas vezes o nosso trabalho.
Eu acredito muito na minha cidade, cara. Lá no começo, quando eu iniciei também, muitas pessoas falaram, você é louco, tem tanto, né? Eu tomei a decisão de sair do meu emprego público, né? Exonerada da minha função e viver Aham, 100% do meu propósito profissional. E muitas pessoas me chamaram de doido também, né? Enfim, uhum, você é louco, cidade uhum. pequena, olha o tamanho de Venceslau, olha o tanto de psicólogos que existe É, aqui, aquela coisa toda, né? A gente também sempre ouvi vai isso. ouvir, né? E aí eu comecei a perceber, Matheus, que os profissionais que de fato estavam crescendo, se desenvolvendo, são profissionais que tinham muito claro uma missão, um propósito. Eles sabiam o que eles queriam, eles traçaram um Uhum, objetivo, estavam fazendo isso, estavam primeiro estudando bastante, focado, enfim. E aí eu comecei a perceber também, Matheus, que a falta do propósito ou aqui a gente pode chamar de a falta de objetivo, a falta. Isso também adoece as pessoas e adoece os profissionais, sim, sabe? Quando você acorda e você fala, peraí, sim, por que que eu acordei, né? Quando você vai perdendo aquele encanto, aquela sim. Entra no magia, aquele, mundo, né? né? Se, peraí, eu acordei para quê, né? Então, qual é o propósito de vocês como empresa, Uhum, você como dentista? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. uhum. Júlio, a princípio, o primeiro propósito da clínica era de oferecer uma odontologia diferenciada, assim, realmente, tanto na questão de qualidade, né? Não de qualidade porque o que eu faço é melhor, mas numa questão de, tipo assim, é, o que antes o paciente fazia mais simples, agora ele consegue fazer aqui em Venceslau mesmo. Venceslau tem muito essa cultura de que você encontra profissionais melhores de repente em Prudente, em São Paulo, né? E então, a princípio, era essa a nossa missão: trazer uma odontologia de qualidade para todos, né? Para todos, porque eu queria trabalhar, sempre quis trabalhar com um público, vamos falar assim, mais simples, tá? Então, essa era a proposta: trazer uma odontologia de qualidade para todos aqui em Venceslau. O segundo propósito que veio junto com os estudos, com as técnicas que eu vim trazendo, foi de transformar vidas mesmo. Então, assim, eu pego o paciente que usa dentadura ali faz 40 mil anos, nem lembra como que é ter dentes, né? Não se sente nada bem com relação à autoestima, não come direito, já foi desenganado por vários profissionais, né? Ah, você não tem condições de fazer implante, você vai precisar fazer um enxerto, tal, não sei o quê. Eu trouxe técnicas, aliás, uma técnica desenvolvida na Europa, não é uma técnica nova, eu não fui lá para a Europa para buscar, porque, que nem eu disse, a informação está aí, é só você procurar, a internet é muito bom por causa disso. E eu trouxe essa técnica fazendo com que esses pacientes conseguissem ter de volta seus dentes fixos. E quando eu falo isso, vem dente, né? Mas a gente só o dente muitas vezes para o leigo é só a questão do sorrir, né? Mas não é, muda totalmente a vida do paciente. É impressionante, assim, eu vejo paciente que casa, arruma namorado, Olha, entendeu? Deixa de ter outros problemas que tinha com relação à saúde geral, né? Porque, por exemplo, a própria digestão. Se você não mastiga bem, você não tem uma boa digestão. Então você pode ter problemas de estômago, você pode ter problemas de intestino, você pode ficar ressecado lá, não consegue ir no banheiro, coisa parecida, entendeu? Então muda completamente toda a vida do paciente, né? Um dente faz toda a diferença. Um dente faz toda a diferença. Agora você imagina o paciente que usa dentadura. Então essa é uma missão muito forte para mim, que é assim, eu quero jogar a dentadura do povo no lixo, entendeu? cara, que forte, Essa é uma parabéns. missão. Pode continuar. Obrigado. E recentemente eu descobri que eu tenho uma outra missão também, que é de valorizar a odontologia, né? O dentista, eu não sei o que aconteceu, eu não estava aqui nessa época,
Mas o dentista, de uns tempos para cá, se tornou muito desvalorizado, né? Então, eu quero mostrar para as pessoas o quanto que a profissão dentista ela pode ser transformadora, né? É uma missão que eu tenho assim para com a profissão, né? Recentemente, eu passei por uma situação bem engraçada. Estou com um paciente com necessidades especiais, o paciente tem bastante crise convulsiva e tal, e eu sou do corpo clínico da Santa Casa, e para poder fazer cirurgia com anestesia geral, né? Por isso que eu entrei no corpo clínico lá. E aí eu liguei lá na Santa Casa para poder agendar a cirurgia desse paciente. Ele vai precisar fazer uma cirurgia lá na boca, ele está com os dentes totalmente inflamados e isso está aumentando a frequência das crises convulsivas dele, além de fazer ele correr vários riscos, né? E eu liguei lá na Santa Casa, conversei com a anestesista, né? A anestesista, minha amiga já, e aí fui ligar na Santa Casa para marcar a cirurgia do paciente. Aí a moça falou assim, mas quem que é que tá falando? Eu falei, é o Matheus, dentista. E eu sou o único dentista do lado do corpo clínico, né? Aí ela falou assim, mas você vai fazer uma cirurgia? Que cirurgia que você vai fazer? Eu falei assim, não, eu vou levar um paciente aí, vou operar o paciente aí. Aí ela falou, mas dentista? Aí eu falei, cara, como assim, cara? Que é isso? A pessoa trabalha lá na Santa Casa, eu já levei pacientes lá para serem operados lá, ela nem sabe. Então, tipo assim, isso é culpa do quê? Isso é culpa da profissão desvalorizada, entendeu? A pessoa pensa, dentista só serve para tapar buraco, né? Então, ela pensa, que cirurgia, né? E às vezes deve pensar, que capacitação você tem para vir trazer um paciente aqui para ser feita uma cirurgia com anestesia geral? E tem, cara, e tem. O do dentista, a gente respira cirurgia. A gente faz cirurgia todos os dias, a gente faz anestesia, a gente medica o paciente, entendeu? Então essa é uma missão que eu reconheci há pouco tempo, que é a missão de fazer com que as pessoas enxerguem melhor o dentista, né? Como um profissional da saúde mesmo, como um profissional da saúde. Fantástico. E aí, o seu posicionamento, a forma que você está construindo e fazendo isso, acaba sendo um exemplo para outros profissionais da área, né? A forma que você está, a Eu forma que você está imagino que sim. construindo isso, né? Isso também não muda na minha área de atuação. Eu já recebi vários profissionais, Uhum. psicólogos, e pergunto, Júlio, como você faz? Como você constrói, enfim. Uhum. Porque, na verdade, a gente precisa se valorizar primeiramente, Uhum. a gente precisa acreditar na gente, né? A gente precisa acreditar Sim. no nosso trabalho. Precisa chamar a responsabilidade. Você precisa, às vezes pode parecer meio prepotente, né? Mas não é a forma como eu preciso me posicionar. Exatamente. Você precisa acreditar primeiramente em você, ter muito claro a tua capacidade, ter muito claro aquilo que você quer entregar, né? E hoje a gente percebe, Matheus, aí você pode falar também, que a sua área de atuação, vou pegar aí, sei lá, 5 anos atrás, era de uma forma, o quanto está evoluindo. E aí, um ponto que eu queria que você destacasse agora, como que é essa relação sua com as redes sociais? Porque até então a gente não existia isso, né? Não existia essa proximidade, não Sim, existia. E eu vejo uma coisa que eu consigo perceber no seu trabalho hoje é muito forte dentro do Instagram, dentro das redes sociais. As pessoas, elas, pela rede social, ela entra dentro do teu consultório, ela tem um contato muito próximo com o que você está fazendo e o quanto sim, isso está impactando, o quanto isso está impactando positivamente no teu trabalho, né? Porque sim. aí eu acredito que é esse jovem no mercado que tem a facilidade com as redes sociais, né? Enfim, como que você percebe? Porque eu vejo assim, eu acho fantástico. Estou aprendendo com você nesse sentido, né? Quando eu olho o teu Que Instagram, bom. eu vejo lá você está interagindo, conversando com os seus pacientes, com o seu público. Como que é isso aí no teu trabalho? Uhum. Júlio, primeiro, parece que é fácil, tá? Mas não é não. Não é minha zona de conforto.
Eu não tenho essa facilidade para lidar com a câmera aqui. Se tivesse alguém aqui perto de mim, eu estaria totalmente travado. Eu gosto de pegar e me trancar na minha sala, que a Miki está no quarto dela ali, a nega já chegou para trabalhar, eu estou trancado aqui no quarto da Mari para poder fazer isso aqui. E a mesma coisa quando eu vou fazer um vídeo lá para a clínica. Eu pego e me tranco lá na minha sala e falo para as meninas não entrarem, tal, aviso, ó, vou gravar, tal, porque assim eu me sinto mais à vontade. Porque é aquele negócio, para você, primeiro que toda abordagem é uma venda, né? Isso aqui que eu estou falando para você, eu estou tendo que te convencer, né, te persuadir de que isso que eu estou falando é verdade, né? Então toda abordagem ela é uma venda. E toda vez que você vai abordar, a sua energia tem que estar muito alta. Porque ainda mais hoje com o celular, às vezes você está lá na sua casa, deitadão no sofá e vendo o celular, entendeu? Então se eu chegar para você, oi, tudo bom? Eu sou o Matheus, não sei o quê. Não, minha energia tem que estar lá em cima. Então eu sei que na hora que eu estou gravando o vídeo ali, eu tenho que incorporar um personagem mesmo, né? Porque também a gente não consegue estar com essa energia alta todo dia, infelizmente. E o que as infelizmente. pessoas vieram buscar nessa live é a nossa energia. O que nós estamos aqui, o que nós estamos Com certeza. vendendo, entre aspas, o que a gente está entregando aqui é uma energia. É exatamente isso. Eu concordo com você. O quanto está vibrando isso em nós, o quanto a gente está, né, falando exatamente aquilo que a gente está experimentando na vida, né? Gente, a Mariana está acordada? Está com a Michele? Não sei se ela tá acordada, Júlio. A hora que eu saí lá do quarto, ela tava A mamando. live. Será que a gente consegue trazer elas aí? Só para busca Acho que lá, sim, busca deixa eu lá. ver aqui, Tá quase peraí. terminando a live, mas eu queria, gente, aguenta aí e foi buscar lá a Michele, essa mulher, né, que entrou na vida do Matheus, esse fruto que é a Mariana, fruto aí desse encontro, dessa relação, enfim, a gente vai conhecer aí. Tá vindo aqui. Tá vindo aí? Beleza. Cadê a Michele? Mostra a Michele aí. Aê! Oi, Olha aí, gente. Que louco. Olá. Agora a live vai bombar aqui, ó. agora Oi, sim, né? Michele. Que bom poder ter vocês aqui. E Tá? aí? Tudo Tô, jóia? eu tô. Aí, Tudo gente, ó. bem? Vamos tirar um print aí, Joia. ó. Ô, Michele, muito feliz de ver, né, essa história de vocês. É transformadora, é inspiradora, jovens empreendedores. Olha, falta aí 2 minutinhos para terminar a live. Muito obrigado, viu, Matheus, Michele? Vocês inspiram muito o Júlio. Eu que A agradeço. gente tem mesmo quando a gente toma um café e a gente conversa de tanta coisa boa, é muito bom estar perto de vocês. Vocês sempre estão inovando, estudando e buscando, tá? Então, vou deixar esses últimos minutinhos para você, Matheus, Michele. Deixa uma mensagem para o pessoal aí que está assistindo a gente. O pessoal que vai assistir, já que a live vai ficar gravada, o que você pode falar para todos os jovens que estão começando aí? Você entendeu o que ele falou? É pra eu falar alguma coisa? Uma mensagem É aí para para os mandar para os jovens jovens. começando, para as famílias. Tá. Eu acho que uma coisa que eu escutei esses dias que mais me impactou assim foi o seguinte: Deus vai te dar tudo que você pedir. Então, primeiro, toma muito cuidado com o que você pede, porque vai acontecer. Segundo, Deus vai te dar a semente, vai te dar a terra, vai te dar a água, vai te dar o sol, vai te dar o vento, vai te dar a sombra, mas Ele não vai plantar para você, não. Então, o que quer que você queira, você tem que plantar, e só assim você vai conseguir chegar onde você quiser. Uau, é isso mesmo. É a lei da semeadura, né? Vocês estão colhendo
E a gente sabe que muito dessa água que caiu nessa semente foi lágrimas, né? Foi dor. E a gente sabe que a vida é isso, a gente constrói na dor também, e a gente cresce com a dor. Olha, um beijão. Gente, compartilha a live, tá? Tá terminando. Fique com Deus aí. Obrigado.